Quando a Fon surgiu, foi uma ideia bem louca, assim, sabe? Já tinha um cliente nosso que ele comprava por representação, né, comercial, e aí ele pediu umas peças que eu não identifiquei na representação, e aí eu tive a ideia de tentar buscar no mercado. E como eu já tinha muitos vínculos, né, muitas parcerias com várias distribuidoras, parceiros, né, a gente conseguiu encontrar o que ele precisava num distribuidor nosso. E aí a gente fez a primeira venda, a segunda, a terceira, e foi crescendo, abrindo uma carteira de clientes, e a gente teve tempo, né, paciência, porque não negócio ele começa de um dia para o outro, né? A gente pode pensar que todo negócio vai abrir hoje, amanhã já está faturando milhões, e não é assim. Você tem que ter tempo, você tem que ter processos de venda, processos de logística, de gestão. Você vai aprendendo isso no dia a dia, porque você não nasce aprendendo, né? Às vezes você vai saber uma área da sua vida, tem outras áreas que você não sabe. Então a prática ela leva ao início de uma perfeição, né? E a gente vai mudando todo dia os processos, porque a gente vai aprendendo coisas novas, a gente vai aprendendo. A gente começou num apartamento, CDHU, em Costa Norte, Itaim Paulista, que é onde eu nasci, eu fui criado. E aí foi crescendo, a gente foi para uma casa, aí cresceu, veio para o espaço físico, aí cresceu. Hoje a gente, graças a Deus, já tem nossos galpões, já está crescendo. Graças a Deus a empresa está se estruturando, a gente está caminhando. Mas eu tive muitas pessoas boas que me ajudaram nesse caminho, eu não posso negar, né? Eu tive pessoas que começaram junto comigo nesse negócio, se não fosse por eles também, esse negócio não existiria. E graças a Deus ela foi crescendo e se tornando por um caminho que hoje a gente encontra, né? Que é esse caminho aqui hoje de quase sucesso. Eu costumo dizer que a gente nunca chegou no sucesso, até porque quando a gente bate uma meta, a gente bate outra. E quando a gente bate outra, a gente quer ir para outra. Então, eu não vejo sucesso até eu bater aquela meta, ir para outra, bater a outra, ir para outra. Eu acho que o sucesso não tem que ser eu que vou falar, pô, deu certo, não, é um sucesso. Eu acho que isso vai muito do mercado, olhar, conhecer a marca, conhecer nossos produtos. Isso é um dos grandes erros que você vai passar. Então você pode tomar um golpe, você pode ter inadimplência, você pode ter dificuldade para receber. E isso não é bom para o negócio. Todo negócio que tem esse tipo de risco não é legal. Um segundo erro de gestão que eu acho que a gente teve aqui na Falcon Truck foi a parte de marketing. Eu acho que a gente demorou para fazer o marketing da Falcon Truck. Eu era bem fechado para um know-how assim. E aí depois que eu abri minha mente assim para fazer o marketing, eu acho que foi a virada de chave do nosso negócio assim. Quando eu coloquei a cara, eu mostrei quem eu sou, o que eu faço, o que a nossa empresa ela preza, eu acho que melhorou 100% o nosso relacionamento com o nosso cliente, com o nosso parceiro, né? E o terceiro erro de gestão assim foi eu querer fazer tudo, né? Eu querer vender, eu querer comprar, eu querer cuidar do financeiro, expedição e tudo. Chega um momento da vida que você tem que entender que para você crescer, você tem que soltar o osso. Você tem que aprender a soltar, a colocar a equipe para trabalhar para você, né? Fazer o pessoal vestir a camisa da empresa, ter o senso de dono. Acho que isso é uma coisa muito importante, todo mundo tem que ter, né? O senso de dono. E quando você treina uma equipe, coloca ela sob gestão de pessoas qualificadas, não contratar pessoas qualificadas, isso é um erro de gestão. Então, quando você coloca pessoas qualificadas, você entende o mercado, o que ele precisa, o tipo de pessoa que você quer trabalhar, você começa a contratar por perfil. Pô, que perfil eu quero para um cara que vai gerenciar minhas vendas? Que perfil eu quero para um cara que vai gerenciar minhas compras? Qual o perfil de cara que eu quero que administre meu negócio? Qual tipo de pessoa que eu quero que cuide do meu financeiro? E aí, quando você começa a contratar por perfil, isso melhora o entendimento do negócio, e isso é um erro de gestão que quem não tem deveria ter. Trazer para o perfil e colocar isso no negócio e todo negócio anda. Na minha trajetória de vendas, né, eu sou vendedora
9 anos, comecei em 2016. Eu tive algumas oportunidades de pegar uma equipe, gerenciar uma equipe, né? Comecei com formação de equipe em 2021. E de 2021 para frente, eu fui liderando algumas equipes de vendas. Quando eu montei meu primeiro escritório aí, que eu coloquei 7 vendedores para trabalhar para mim, foi uma luta, porque eu achava que só ter venda era o principal. Então eu colocava 7 negros para vender e depois eu fui entendendo que não era esse o caminho. Porque se eles não estão preparados, se eles não têm processo, se eles não entendem do que você está fazendo, eles não vão conseguir vender. Para você montar uma equipe de venda de sucesso, o primeiro passo que você precisa ter para o vendedor ele conseguir entender o que você quer transmitir, você tem que mostrar na prática para ele como é que funciona. Então, é o meu jeito de trabalhar, né? Eu sei que vários empresários ou vários gestores de vendas, eles têm a sua metodologia, mas eu parto do princípio que as vendas, ela está atrelada ao relacionamento. Então, sempre que um cliente cota alguma coisa, ou que ele manda uma mensagem, o ideal é que você pegue o telefone e ligue para o cliente. Pô, quero entender o que você está precisando, quantas peças você precisa, o que você está precisando para o seu mercado. Isso serve para peças, isso serve para calçado, isso serve para qualquer coisa que você queira vender na sua vida. Quando você pega o telefone, você liga, você se relaciona, você consegue Isso é mais que as vendas. Isso chega a ser mais que as vendas. O cara que gosta de você é o primeiro passo para ele poder comprar com você, né? Você vai às vezes falhar com o seu cliente, você vai errar com o seu cliente, mas você tem que ser resiliente, tem que mostrar para o seu cliente que está com vontade de ajudar ele a crescer. O principal é que você una pessoas que estejam com o mesmo propósito que o seu. Ou seja, pessoas que estejam dispostas a ligar, pessoas que estejam dispostas a aprender, pessoas que estejam dispostas a seguir um script. E aí nisso elas vão evoluindo como profissionais, elas vão aprendendo. E aí na prática, a pessoa não vai aprender se não for na prática. Ela tem que aprender errando e acertando. Ela tem que aprender vendendo, porque ela aprende sobre o produto, aí ela vende mais. O mercado tem os seus vendedores, mas todos os vendedores do mercado de peças, eles vieram de alguma base. Você tem que estar disposto a abrir novas oportunidades para novas pessoas naquele mercado que você está. Então, eu parto muito do princípio de que para você gerenciar uma equipe de vendas, primeiro você tem que ser um espelho de vendas, né? As pessoas têm que olhar você como se fosse um cara que é bom naquilo que você faz. E aí você consegue evoluir a sua equipe, a sua gestão. E quando eles fazem o primeiro pedido, o segundo, é inesquecível para eles. É uma sensação assim, nossa, fiz uma venda. E aí você motiva ele, tal, parabéns, tal. Mas você não pode deixar o cara achar que aquilo é tudo. Ele tem que sentir no coração dele, na mente dele, que ele pode fazer mais. Porque senão o cara costuma vender R$500 e acha que está vendendo muito. Mas isso é o muito que ele pode vender naquele momento. Mas aí você faz uma escalada de negócio com ele. Então você fala para ele, ó, se você consegue vender 3 mil aqui, você consegue vender 10 mil aqui. A diferença do que você vai vender está atrelada à sua mentalidade. A vendas é emoção. Então, se o cara achar no coração dele que ele consegue vender 15, 20, 30, ele vai conseguir vender 15, 20, 30. E ele tem que mostrar para o cliente dele que ele está disposto a fazer isso para o cliente dele. Isso vai exigir preço, isso vai exigir prazo, isso vai exigir atendimento, né? Boas horas de conversa, talvez, ou não. Isso depende muito do cliente, o que ele está se propondo a fazer com aquele consultor comercial dele. Então, eu acredito que as vendas ela está atrelada a muitas coisas, mas o principal das vendas é a ligação, é o relacionamento.